Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje vou falar sobre os efeitos colaterais da tadalafila. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, fazer seus comentários aqui embaixo para que depois eu possa respondê-los. Bem, nós sabemos que a tadalafila é o tratamento de primeira linha para disfunção erétil. A disfunção erétil é muito prevalente na população brasileira. Mais ou menos 50% dos homens acima de 40 anos têm algum grau de disfunção erétil, que pode ser leve ou pode ser um pouco mais grave. E a gente sabe que 70% dos casos de disfunção erétil tem um fator psicogênico associado. E desde a década de 90, quando inventaram os inibidores da fosfodiesterase 5, o Viagra, que é o sildenafil, o tadalafila, que é o Cialis, se tornaram a medicação de primeira linha no tratamento da disfunção erétil. Esse tipo de tratamento ele tem efeitos colaterais, mas os efeitos colaterais não são tão graves assim, mas acabam incomodando e fazendo com que os pacientes eles façam uma descontinuação do tratamento e procurem outras alternativas para melhorar a ereção. Os principais efeitos colaterais que a gente observa nos pacientes que fazem esse tipo de tratamento são os efeitos vasodilatadores. E como é que se comportam esses efeitos vasodilatadores? O principal deles seria a cefaleia, que é a dor de cabeça, além de ser uma medicação que pode provocar uma vasodilatação no pênis, ele pode provocar vasodilatações em outras partes do corpo também. E o principal efeito colateral seria a cefaleia. A cefaleia ela é bem frequente, Às vezes ela é dose dependente, geralmente é mais comum naqueles pacientes que fazem uso da medicação de 20 miligramas do que aqueles que fazem medicação de 5 miligramas diário. E às vezes faz com que o paciente descontinue o uso da medicação por essa cefaleia ser como se fosse uma ressaca, incomodar muito o paciente pode passar o dia inteiro com dor de cabeça. Outro efeito colateral vasodilatador seria o rubor facial, que é aquele rosto vermelho, o paciente fica com aquele rosto vermelho, aquele rosto quente. Isso incomoda muito os pacientes, também é relacionado à dose, Geralmente ocorre quando faz uso da medicação na dose de 20 miligramas. Pode acontecer também esse efeito com o uso do sildenafil, que é o Viagra. Esse efeito colateral pode também fazer com que o paciente descontinue o uso da medicação. Outro efeito vasodilatador também que a gente pode observar é a congestão nasal, e a coriza, que é aquele catarro pelo nariz, ter uma secreção saindo pelo nariz. Esses efeitos colaterais podem acontecer com o uso dos inibidores da fosfodiesterase, tanto o sildenafil como o tadalafila, e também isso incomoda muito o paciente, fazendo com que ele abandone esse tipo de tratamento. Outro efeito colateral muito comentado pelos pacientes são aquela mialgia, que é aquela dor no corpo, que ela se reflete mais na panturrilha. Pacientes que fazem uso de medicações via oral podem se queixar de dor nas panturrilhas a ponto de ser incapacitante e o paciente ter dificuldade até para andar. Geralmente o paciente ele abandona também o tratamento quando ele relata essas queixas. Temos também como sintomas de efeitos colaterais a dispepsia e a intolerância gástrica, que é aquela sensação de dor no estômago, Esse tipo de desconforto atrapalha muito o paciente pode passar mal o dia inteiro, às vezes nem com o uso de medicamentos para estômago o paciente relata melhora após o uso do sildenafil ou do tadalafila. Então, também é uma queixa que pode fazer com que o paciente abandone o tratamento proposto. De efeitos colaterais mais raros, que a gente pode observar nesse tipo de tratamento, a gente tem as erupções cutâneas, que são aquelas vermelhidões, aqueles rachas, aquelas úlceras que podem aparecer na pele do corpo, Então, é bem raro isso aí, mas o paciente chega a abandonar esse tipo de tratamento quando isso ocorre. Temos também aqueles pacientes com mais de 65 anos que podem apresentar diarreia após o uso desse tipo de tratamento. Então, é uma queixa que pode ocorrer e o paciente geralmente abandona também o tratamento quando ocorre isso. Pode ocorrer também distúrbios do sistema nervoso central, que pode se refletir como uma enxaqueca, um distúrbio visual em algumas situações bem raras. E a gente sempre tem que perguntar para o paciente se ele faz uso de nitrato,
que é um vasodilatador coronariano. E quando esse paciente faz uso desse tipo de tratamento, está contraindicado usar inibidores da fosfodiesterase 5 pelo risco de hipotensão severa, o paciente cair no chão e poder até evoluir para um infarto caso a hipotensão seja muito severa. Outras contraindicações bem mais raras são a hipersensibilidade à medicação, ou seja, ele tem uma alergia ao composto do tadalafila, mas eu pessoalmente nunca vi esse tipo de efeito colateral. E um efeito colateral muito raro, que é observado até em 0,1% dos pacientes, seria a falta de ar que pode ocorrer com o uso desse tipo de medicação. Mas eu pessoalmente também nunca vi esse tipo de queixa, né? O que eu vejo muito é a cefaleia, o rubor facial, às vezes dor na panturrilha, aquela mialgia. Os outros efeitos colaterais são bem mais raros e eu pessoalmente ainda não vi. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui referente a ultrassom Doppler de pênis para vocês entenderem mais o diagnóstico da disfunção erétil. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo.